Ele é senegalense, tradutor, poliglota e mora 9 anos no Brasil. Noel, muito obrigado por aceitar o meu convite. O prazer é meu. Noel, o que significa essa frase para você? Nasci no Senegal, renasci no Brasil. Então, eu cheguei aqui há 9 anos, como você falou, né? E quando eu cheguei aqui, é como se fosse um renascimento, porque você descobre uma cultura totalmente diferente, uma língua totalmente diferente, tudo é diferente. Então, você teve que se reconstruir, né? E também, é tudo novo, é tudo uma... É como se você dá um reinício à sua vida, é uma coisa de recomeçar algo, né? Da forma que eu cheguei no Brasil, é um renascimento, né? É uma reestruturação de vida, porque recomecei a minha vida do zero de novo. Não do zero no sentido de não fiz nada, né, antes disso, mas chegando aqui com poucos recursos, recomecei uma vida do zero, né? Começando, não cheguei aqui trabalhando, não cheguei aqui com uma vida, vamos dizer, profissional, tudo pronto. Cheguei aqui, na verdade o que me trouxe aqui, depois a gente pode debater disso, foi um convite. E como é o seu país, Senegal? Então, Senegal é um país, um dos países conhecido como o país da Teranga, né? Teranga é uma palavra em Wolof. Teranga significa hospitalidade. Então, você é conhecido no mundo como o país da hospitalidade. Quando você chega no Senegal, você é bem tratado, você é bem recebido, pouco importa a sua religião, pouco importa a sua origem, sua cultura. As pessoas falam no Senegal, às vezes, que o estrangeiro é muito melhor tratado que do próprio senegalês, né? A gente tem essa cultura de teranga, né, de receber. É um país que tem 95% de muçulmano e 5% de cristão, geralmente católico, e temos religiões também chamadas animismo, que são religiões tradicionais. Mas tudo isso fez que o Senegal é um país que vive numa harmonia social conhecida no mundo inteiro. É uma estabilidade política que nunca teve golpe, né, graças a Deus. E outra coisa engraçada, o primeiro presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, é católico. Foi católico, porque ele morreu, né? Um país de 95% muçulmano, o primeiro presidente católico, realmente é uma exceção senegalesa. Mas é um país laico ou não? Mas a República do Senegal é laico. Por mais que o muçulmano tenha a maioria, não é uma república islâmica, é uma república laica. Você está no Brasil, e como surgiu essa ideia de vir para o Brasil? Eu, Kleber, nunca sonhei vir para o Brasil. Nunca faz parte dos meus sonhos morar no Brasil ou vir um dia para o Brasil. O Brasil veio até a mim, na verdade. Porque em fevereiro de 2011, no Fórum Social Mundial que teve em Dakar, uma presidente de uma ONG, fica no Biligal, chamado Ser Asilo de Aleluia, dona Elma, ela me convidou desde o Senegal para fazer parte dos voluntários dela, lá na ONG. Então, no caso, ela estava no Senegal? Ela estava no Senegal, participando do Fórum Social Mundial. Estava em Dakar, em 2011, na Universidade do Cheikh Anta Diop. É lá que ela me convidou para fazer parte do grupo de voluntários. E na época eu queria conhecer o mundo. Queria ir para o Canadá, queria ir para outro lugar. Eu falei, por que não? Se me convidar, eu vou. Ela voltou para o Brasil, me mandou um convite, em nome da ONG, e eu estou aqui. Mas você já tinha pesquisado sobre o Brasil? Conhecia alguma coisa? Olha, o que a gente conhece sobre o Brasil é o que a mídia fala. Samba, carnaval, futebol, país das mulheres bonitas, né? Mas nada, a gente na escola a gente nem estuda Brasil. Eu acho que é uma falha que a gente deveria corrigir. A gente deveria estudar todos os países que passaram pela essa rota da escravidão, como o Brasil. A gente deveria estudar isso na escola. Como aqui vocês também não estudam muito, pelo que eu vi, não estudam muito sobre a África, né? Não. Até quando eu cheguei aqui, muitas pessoas nem sabiam onde ficava o Senegal. Então o Brasil é um espelho. Se a África chega ao nível que o Brasil está, a África, posso dizer que está bem.
Quando eu falo África, não é África do Sul. Não estou falando de Marrocos, não estou falando de Tunísia, estou falando de países da África Negra, né? Que foram colonizados pela França, pela Inglaterra, pela Portugal. Esses países que ainda não saíram, não se desenvolveram da forma correta, se eles chegam, o nível que o Brasil chegou, posso dizer que a África já está muito melhor. Então, tu acha o Brasil muito desenvolvido, à frente da... Quando qualquer africano que vem desses países que eu falei, chega no Brasil, ele vai ver realmente que o Brasil está muito longe. Em termos de infraestrutura, em termos de desenvolvimento de tecnologia, em termos de agrobusiness, o Brasil está muito longe. Se a gente chega onde o Brasil está, a gente não vai nem mais nos preocupar com muita coisa. Porque o Brasil consegue produzir e tem uma indústria alimentar que tem aqui. O Brasil produz e pode colocar isso em embalagem dentro das normas, né? E vender para fora. Nós estamos sofrendo até hoje de não ter uma indústria na África. O Brasil já chegou nisso, por isso até achei estranho que não nos aproximamos muito do Brasil. A gente às vezes compra tudo da Europa, compra tudo da China e não vem comprar do Brasil, não vem aprender do Brasil. A África tem que aprender do Brasil, tem que aprender porque o Brasil passou por um monte de processos. De escravidão, de sofrimento, até hoje conseguir ser uma potência mundial conhecida. Então não tem um exemplo melhor que o Brasil para o africano aprender. Para mim, a melhor lição que a gente tem que aprender hoje, em termos de desenvolvimento, não é na Europa, não é na China, é no Brasil. Eu espero que um dia isso chegue ao ouvido dos nossos líderes, para eles entenderem. E qual que é a língua do senegalense? Então, se eu falo isso, alguns senegaleses não vão concordar comigo. Vou dizer que a língua mais falada no Senegal, que 90% dos senegaleses entendam e falam, é o Wolof. O Wolof, você nasce já falando Wolof. Você não vai na escola para aprender Wolof, infelizmente, né? Mas o Senegal tem muito mais que o Wolof. Tem no mínimo 20 línguas. E a coisa mais engraçada é que no Senegal, a língua e a etnia têm o mesmo nome. O Wolof é uma etnia, mas também é uma língua, né? Para não dizer dialeto, é uma língua. Porque dialeto é um termo meio depressivo que foi criado só para colocar nossa língua para baixo e falar que é dialeto. O que é dialeto? Ah, você lá tem mais de uma língua? Tem Jola, Serê, Mancaim, Manjac. Se eu for fazer a conta aqui, eu vou chegar a 20. Mas graças a Deus a gente tem um Wolof é mais praticado. Que é mais praticado. Você pode ouvir, até na Assembleia Nacional, na Câmara dos Deputados, pode falar Wolof. Se você é ministro e você não é fluente em francês, você pode pegar a palavra e falar em Wolof. Fala uma palavrinha aí, uma frase. Nangadef. Nangadef. Quer dizer como você está. Caifi. Vem cá. Então, o Wolof é uma das línguas mais fáceis do mundo. Eu que pesquiso línguas, eu sei disso. Por exemplo, o Wolof não tem meu irmão, minha irmã. Só tem uma palavra que quer dizer o mais velho. Sama mak. Sama quer dizer meu. Não tem minha, meu. Só tem uma palavra. Sama. Meu. Ou minha. Mak quer dizer mais velho. Quando você fala sama mak, está dizendo meu irmão ou minha irmã. Então é uma língua muito focada em ser prática. Se você chega no Senegal e tem um foco em aprender o Wolof, em 3 meses você começa a falar Wolof. Em 3 meses. Isso é fantástico. Então é fácil. É uma coisa que eu sempre falo, quando pergunto para os brasileiros, antes dos portugueses chegaram no Brasil, vocês falavam qual idioma? É uma pergunta que o brasileiro não gosta de ouvir. Quando você pergunta isso, antes do português chegar no Brasil, vocês falavam qual idioma? O brasileiro fica perdido com esse pergunta, fica até mal no coração. Eu senti essa dor. Apesar de toda a escravidão que passou, mais de 400, nós guardamos todas as nossas línguas e nossas culturas. Infelizmente o Brasil ainda tem essa parte da Amazônia, os índios, que conservaram isso, mas quando você pega 99% brasileiro, não perdeu sua língua de origem, perdeu sua cultura de origem. Noel, e quando você recebeu o convite para vir para essa ONG no Brasil,
Tu já falava português, ou tu arranhava? Como foi se adaptar? Então, vou ser sincero. Eu tinha contato com o português quando eu estava no ensino médio. Mas aquele português do Portugal. Mais correto, né? O mais correto não sei, porque na verdade eu não queria fazer português, eu queria fazer alemão. Porque no Senegal, quando você vai na escola e você é alfabetizado em francês. Olha que engraçado. Você fala o Wolof em casa. Você não fala francês em casa. Pessoas da minha época, e a maioria também dos senegaleses é assim. A minha mãe fala comigo Jola. Eu vou na escola e o professor me ensina em francês, que eu não falo nem em casa, nem na rua. Isso é toda a escola? Isso é a realidade do africano. A idioma que ele fala em casa é diferente do francês. O francês, eu tenho contato com o francês de verdade só na escola. Porque não é a minha realidade. Eu não falava com meus amigos na rua francês, eu falava Wolof. E dentro de casa eu falava Jola com minha mãe. Quando cheguei na escola, o professor fala francês comigo. E ensinei em francês, tem que começar a aprender francês. E é assim que a gente aprendeu francês. Mesmo assim, a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu dominar esse idioma com o decorrer do tempo. Aí quando você chega no ensino médio, você tem que aprender inglês. Já no primeiro ano do ensino médio, inglês entra. Depois de 3 anos de ensino médio, você tem que escolher outro idioma além do inglês. Mas tudo isso é escola pública? Escola pública. Então, quando você chega no ensino médio, primeiro começa com inglês. Depois de 3 anos de ensino médio, você tem que escolher outro idioma, que não é inglês. É obrigatório. Aí eu queria fazer alemão, mas não tinha vaga para alemão. Aí eu tinha que escolher entre russo e português. Português de Portugal. Falei, russo não. Hoje, se for voltar para trás, eu iria escolher russo, porque pelo menos vai me abrir portas que poucas pessoas falam russo. Só te interrompendo. Eu vejo por um lado muito bom você aprender mais de um idioma. Então, na questão de educação, está mais desenvolvido que o Brasil. Nesse sentido, eu acho foi bom a gente aprender mais um idioma, mas a gente teve que escolher o que a gente quer aprender. Então, como eu não podia fazer alemão, aquelas duas opções não era mais da minha escolha. Era você pega ou você pega. Então, eu escolhi português, porque eu pensei que vai ser mais fácil que o russo. Só que a forma que eles ensinavam português era gramática, conjugação, chata. Aí quando você acaba o ensino médio, é como se você liberou uma janela para falar para essa coisa, vai embora, porque eu não quero mais você. Porque tudo que você obriga o aluno a aprender, ele não gosta. Quando ele acaba com isso, é como se uma janela se abre na mente dele e ele expulsa isso. É como se ele apaga isso, mas fica sempre alguma coisa. Então, quando eu estava para vir para cá, aí eu falei, vou ter que aprender português. Eu não gosto de chegar lá sem nada. Aí eu comprei um livro, comecei a aprender um pouco de português para saber falar o básico. Bom dia, obrigado. Só que a minha surpresa, quando eu cheguei aqui no Brasil, aí eu falava para as pessoas, como vai? As pessoas falam, aqui no Brasil ninguém fala como vai. Aqui a gente fala, tudo bem? Eu falei, mas está aqui no livro. Ele falou, deixa eu ler seu livro. Esse é português do Portugal. Aqui é português brasileiro. Eu não sabia disso. Eu não sabia que no Brasil o português daqui é diferente do Portugal. Até chegar aqui. Muitas pessoas não sabem disso. Para português, acha que qualquer português. Eu até parabenizo o Brasil por mais que foi colonizado pelo Portugal, se destacou do Portugal e criou seu próprio português que vem assim, que casa com a sua realidade e sua cultura. Entendeu? Isso é muito importante, como a gente deveria, por exemplo, ter um francês do Senegal. Para algumas palavras de Wolof e outras coisas de idioma, por um lado, eu acho que vocês perderam uma cultura, esses idiomas que vocês falavam antes do português chegar. Nesse sentido, vocês conseguiram realmente dar uma volta para a história, criar um português brasileiro, que hoje é mais falado no mundo, sabia? Porque o Brasil tem 210 milhões de pessoas, então o português hoje mais falado no mundo é português brasileiro. Eu acho que o Brasil tem que levar esse português para fora, né? Tem que criar centro cultural brasileiros na África, em qualquer país da África, para você ensinar o português brasileiro, a cultura brasileira, como a França está fazendo. A Aliança Francesa está fazendo aqui no Brasil.
trazendo a cultura francesa para o Brasil. Outras escolas que estão vendo aqui como cultura inglesa, eles vêm através da cultura inglesa para trazer a língua britânica aqui. E o Brasil precisa expandir para fora. Até na China, criaram um centro cultural brasileiro na China, para ensinar brasileiro para o chinês, para o japonês, para o americano. Porque é um português bem prazeroso, bem mais suave, né? Que o português do Portugal, no meu entender. E como foi quando chegou aqui lidar com essa nova língua? Você não dominava? Então, como no Senegal a gente já tem essa cultura de falar línguas, né? Eu falava já Wolof, Diola, francês, inglês. 4 línguas. Então, para mim, aprender mais uma língua vai custar o quê? Vai custar alguns meses. Então, por que não? Muitos senegaleses, quando eles vão para fora, para a Itália, para a Espanha, a maioria não chega lá sabendo dessas línguas. Muitos senegaleses que chegaram na Europa, a maioria nem foram para a escola. Fala italiano, fala espanhol, fala chinês, fala qualquer língua, com facilidade. Isso é uma herança do nosso sistema, da nossa cultura, do nosso sistema escolar. Porque a gente já tem essa variedade de falar vários idiomas. Eu nunca me considerava nem como poliglota até chegar no Brasil. Porque para nós, essa coisa de falar poliglota não é muito. A gente considera a poliglota talvez alguém que fala 10 para frente. Porque qualquer senegalês fala no mínimo 3 idiomas. Qualquer senegalês. Fala o Wolof, fala a língua da sua etnia, mas o francês, se ele for para a escola. Para você lá é algo ou fala árabe. Então, é muito comum. Ou fala árabe. Entendeu? Qualquer senegalês. A maioria, a média, posso dizer 99% senegalês, no mínimo, posso colocar minha mão no fogo, fala 2 idiomas. Como você se virou sem português? Quando cheguei aqui, eu falava inglês. Aí, hoje, a minha esposa, que era minha namorada, fazia tradução para mim. Mas depois de um mês, eu falei, não posso mais ficar contando com ela, fazer tradução o tempo todo. Eu preciso me virar sozinho. Depois de um mês no Brasil, eu tomei minha decisão. Eu falei, a partir de hoje, eu vou falar português. Eu vou pensar em português. Eu vou escrever em português. Eu não vou mais ler inglês, francês. Durante um ano, vou me concentrar no português. Eu comecei a dormir ouvindo rádio. Acordava ouvindo rádio. Durante 3 meses. Focado. Tudo que eu vejo na rua, quero saber o que significa. Qualquer papel que eu pego no chão, eu levo para casa para saber o que é. Entro no metrô, quero ler tudo. É como uma criança aprendendo a ler. É uma criança aprendendo a ler. Tenho curiosidade de sobra, quer saber de tudo. Eu era um curioso. Você não tem noção. Eu entro numa van, num ônibus, as pessoas estão conversando. Para mim, isso é uma aula gratuita. Eu estou ouvindo. Para mim, isso é uma aula gratuita. O professor não sabe que o aluno está na sala. Porque eu estou ouvindo as pessoas. Como que ela fala, como que outra pessoa responde. E é assim que eu aprendi o português. Por exemplo, vou te falar uma coisa engraçada. Eu não sabia como responder. Aí eu ouvi alguém falar, Kleber, você comeu? Aí você respondeu, comi. Outra vez alguém falou, você bebeu? Você falou, bebi. Peguei minha caneta e falei, eu gravei. Alguém me perguntou um dia, não é, você bebeu? Falei, bebi. Não sei se era água, se era água de coco, alguma coisa, um suco. Eu sei que a palavra certa para responder é bebi. Outra vez alguém falou, você comeu? Eu falei, comi. Não sabia nem o que, mas já comia. Eu não sabia nem escrever comi, bebi, não sei. Mas eu sei que essa é a forma certa de responder. Vai me perguntar qual foi o tempo que eu usei, eu sei. Eu fui aprender português dessa forma. Até fazer uma concordância de tempo, eu ouvi alguém falar desse jeito. Se você não tivesse me falado, eu não teria feito. Aí eu falei, pô, próxima vez pode usar essa mesma coisa, eu vou mudar só os verbos. É assim que eu aprendi. Mas isso é uma herança africana. O africano, ele não tem dificuldade com idiomas, que seja vindo no Brasil, que seja indo na Europa ou indo para qualquer lugar do mundo. Em um ano, ele vai conseguir se dar bem. Eu já com um ano, fui levado a trabalhar num evento no Rio Mais 20, traduzindo do francês para o português. Eu não queria nem ir, porque minha esposa queria me levar, ela
é formada em psicologia, mas também em interpretação simultânea. Ele falou, vamos fazer esse evento? Eu falei, não, eu não tenho nenhum ônibus no Brasil, como que eu vou fazer isso para você é capaz? Eu falei, não. Eu falei, você é capaz. E fui. E deu certo. Entendeu? Mais uma vez, o português brasileiro é suave. Eu ouço muitas pessoas falar, eu mal falo português. Cara, a não ser que você quer ser professor de português. Mas se você está falando e alguém está te ouvindo e entendendo, você está falando português. Isso que importa. É esse português que eu falo. Eu não quero falar português de um professor de universidade. Não é o meu intuito. Não tenho nem esse tempo. Né? Todos os idiomas que eu falo, não é porque eu tenho um nível acadêmico. Eu consigo me expressar e alguém me entender. Para mim, é isso que importa. Noel, você disse que só conhecia o Brasil, que a mídia mostra, que é do carnaval, do futebol. E qual foi a realidade que você encarou ao chegar, botar os pés aqui no Brasil? Cara, quando cheguei no Brasil, eu nunca me senti num lugar, nunca me senti tão em casa quando cheguei no Brasil. Você nunca ter colocado os pés? Não. Assim que eu cheguei no Brasil, respirei esse ar, falei, uau, que maravilha, um país diferente. A grandeza das ruas, tudo grande, tudo bem amplo. Eu vi como que o Brasil está tecnologicamente avançado, construção, tudo. Tu vai na cidade, tu vê prédios, tu vê... Não quer dizer que isso não temos na África, mas é o nível de desenvolvimento. Tu olha nas ruas, não tem areia nas ruas. Nas nossas ruas, a maioria, quando você anda nos bairros, nas ruas, é tudo areia, areia, areia. A gente não está nem acostumado a andar de havaiana. A gente sempre de sapato fechado. Porque se você anda de havaiana, quando você voltar para casa já está com o pé cheio de poeira. Então, o trabalho que foi feito no Brasil, eu acho que qualquer pessoa que vem do lá, quando ele chega aqui, ele sente totalmente esse nível de avanço. Por isso eu falo para o brasileiro, se o brasileiro realmente quer se medir com o mundo, o primeiro país que ele tem que ir é a África. O Brasil pode conhecer o mundo inteiro, não vai ter um impacto na vida dele. Mas quando ele vai pisar na África e volta para o Brasil, ele vai voltar com outros olhos, vai voltar com outra cabeça. Os brasileiros que estão me ouvindo nesse momento, que estão me assistindo, sabem o que eu estou falando. Quando você volta da África, você volta com outros olhos. Isso é fato. Então, qualquer africano que vem aqui, ele vai colocar a África aqui, vai colocar o Brasil, vai falar, nossa, nessa área eles estão muito avançados, nessa área eles estão muito avançados, eles estão muito avançados. Ele entra no supermercado, ele fala, nossa, 99% do que se come aqui é fabricado no Brasil. Eu não tenho os números certos, mas a maioria, mais de 60%, posso dizer com certeza. O que a gente vê no supermercado é feito aqui. Quando você chega no Senegal, é o contrário. Quando você entra no supermercado, não estou dizendo que mercado de feira, rua, não, supermercado. Quando você entra no supermercado na África, 80%, para não dizer 99%, é importado, não é fabricado. A gente não tem indústria para isso. Isso é lamentável. Por isso eu falo, a gente precisa nos espelhar no Brasil. O Brasil precisa exportar essa tecnologia para a África. Tem coisas engraçadas que, se eu falar, você vai falar, nossa, não sabia disso. Tem coisas que a gente nunca comeu ou bebeu. Eu nunca tomei açaí, que não tem. Eu nunca tomei guaraná, não tem. Não tem guaraná. Eu nunca tomei mate, não tem. Caqui, a minha irmã, quando ela veio aqui, comeu caqui e pensou que era tomate. Eu falei, não, é fruta. Brasil, exporta para a África. Que a África consome tudo que vem do mundo. Precisa se abrir para a África. Não só a África que fala o mesmo idioma, Angola, Moçambique. Não, se abre com outros países que não falam português. Você precisa expandir o Brasil para lá. Porque as pessoas não conhecem esses produtos. Vocês precisam levar o Brasil, como eu falei, esse centro cultural, Brasil para a África. Além disso, leva essa indústria toda para lá. Que a África consome isso. A gente consome. E também faz essa troca tecnológica para ensinar como vocês conseguiram a produzir e a criar uma indústria, um agrobusiness para poder
consumir localmente e depois exportar. A gente precisa muito disso. E o Brasil já alcançou isso. Como foi lidar com o brasileiro? A primeira impressão que você teve do brasileiro? Olha, fui muito bem recebido aqui. Eu até falei, eu pensei que nós africanos éramos campeões do calor humano. Mas eu, né, como bom esportivo, eu dei essa taça para vocês. Falei, não, brasileiros realmente são muito carinhosos. Pessoas te dão a mão, aperta de mão, te abraça, né? Abraça bem forte, ainda dá um tapa tu sente essa recepção. Eu acho que o povo brasileiro, assim, o DNA do brasileiro é esse carinho que ele tem, esse calor humano que o Brasil tem. Isso me chamou muita atenção. As pessoas gostam de conversar com alguém que vem de fora, né? Para saber como que é lá fora, porque a maioria não tem chance de viajar, de conhecer pessoas. A maioria dos brasileiros não conhece outro lugar que não é Brasil. Se ele é do Rio, nem conhece o próprio Brasil, imagina fora do Brasil. Então as pessoas têm curiosidade de saber de você contar de onde você veio, né? Isso é interessante. Mas o brasileiro realmente me chamou muita atenção, porque é um povo que representa o mundo inteiro, sabia disso? O brasileiro representa o mundo inteiro, que vem até dentro do prato brasileiro, que o brasileiro gosta de misturar. Quando você olha o prato, feijão, arroz, bota banana, bota tanta coisa no mesmo prato, o povo brasileiro é assim. É um povo bem misturado, diferentes cores, cores. Eu acho isso a beleza, a maior beleza do Brasil é isso. E esse calor humano que destaca o brasileiro. Eu acho que isso nunca pode se perder, tem que conservar isso. Eu acho que tem um legado da África que vocês trouxeram, que vocês, né, pegaram, e não larga isso, porque tirando o calor humano, o ser humano, não sei, ele vira o quê? Um monstro. Então o brasileiro, eu sei que não é tão doce que a gente pode pensar, tem muitas coisas meio, não vou mencionar isso, mas assim, mas quando a gente olha a cara do brasileiro, o lado positivo, por isso o brasileiro gosta de festa, gosta de sambar, gosta de fazer capoeira, essas coisas todas, tem uma dança, tem uma cultura, e quando você for ver tudo isso, é um legado, porque o brasileiro gosta de festa, porque o brasileiro gosta de festeiro. Essa alegria, essa cultura de alegria, de estar junto, é um legado que vem da África. E isso que faz o Brasil ser lindo. Todo mundo quer conhecer o Brasil, porque sabe que o brasileiro é um povo alegre, apesar de todas as dificuldades que eles podem passar. Um pouquinho pode se mora em favela, se mora em lugar, bairro nobre, o brasileiro é alegre, como o africano é alegre. Eles nos roubaram tudo, menos nossa alegria. Passou a escravidão. Depois da escravidão e colonização, o africano deveria ser o povo mais difícil de abordar no mundo. Podemos dizer, até eles seriam os terroristas desse mundo. Mas não. O africano não perdeu sua alegria. Não perdeu isso, porque esse é um legado que Deus nos deu. E vocês receberam isso também. Então, o brasileiro, ele é carinhoso demais. E como foi a questão de documentação, mano? Ah, isso aí, Cleber, vou te falar, hein? Tem um provérbio francês que fala: quando você quer viajar longe, prepara a sua montura. Não sei se fala montura. Quando você pega um cavalo ou como se fala? Aquele animal que você usa para viajar longe. Esqueci até o nome agora. Você tem que preparar todas as coisas que você vai levar, né? Em francês fala monture. Que vou voyager loin, prepare sa monture. Então, quando você quer viajar longe, você tem que preparar sua bagagem. E nessa bagagem, a documentação faz parte. Porque você está saindo de uma nação para outra nação. Primeira coisa que você tem que fazer, eu não sou a favor da migração clandestina. Por mais que todos que vieram na África para colonizar, para escravizar, vieram de uma forma clandestina. Saquearam e roubaram. Hoje, se a gente tenta fazer isso, a gente vai se dar mal. Porque a regra há tanta coisa, infelizmente. Hoje, eu aconselho as pessoas, por mais duro que seja, usa o caminho certo. Que eu fiz. Que eu fui convidado. Aí eu pedi para me dar convite. Me mandaram um convite de voluntário. Aí eu fui no consulado, perguntei qual é o caminho, quais são os documentos que precisam para ter um visto de voluntário. Aí me deram toda a lista.
Aí fui atrás de todas essas coisas. Só que, depois de eu conseguir tudo, aí entreguei isso no consulado brasileiro. Sabe quanto tempo demora? Demorou para eu conseguir o visto? 3 meses. Geralmente, em todos os consulados que tem lá, Itália, Europa, Estados Unidos ou embaixada, quando você deixa lá seu documento, deposita, no máximo 10 dias já sai. Eu não estou acostumado a esperar tanto tempo, para a minha vida para vir para cá. Eu pensei que um mês no máximo vai sair. Passou 1 mês, nada. 2 meses, nada. Vou te dizer a verdade. Eu escrevi eu pensei que eles não iam me dar o visto. Porque é muito tempo de espera. Falei, é um não. Foi a minha surpresa quando saiu o visto. Eu pedi 6 meses, me deram 1 ano. Quando eu vi 1 ano, para mim isso já mostrava alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer nessa viagem no Brasil. Porque eu pedi 1 ano e eles me deram o dobro do que eu pedi. É lá que eu entendia, talvez, um destino novo está se traçando para cá. E quando cheguei, eu vi realmente que o Brasil vai ser a minha segunda terra. Né? Aqui no Brasil tem o CPF, identidade. Lá também, assim? Não, CPF não temos. O CPF é brasileiro. O CPF é extremamente brasileiro. A gente tem um número de segurança social, mas não é CPF. É como fosse o CPF, né? Ou não? Não, porque CPF aqui, toda coisa que você pede, CPF. Lá não. Identidade. A sua identidade é tudo. Você não pode fazer nada sem essa identidade. Agora, é uma coisa nova, mas não demorou muito para ter o meu CPF, não. 1 semana. Eu consegui o CPF em 1 semana. E é fácil para o estrangeiro conseguir emprego? Eu vou dizer que depende, né? No meu caso, como eu vim como visto voluntário, eu não podia trabalhar legalmente. Aí, para eu começar a trabalhar, eu teve que pedir um visto de trabalho. Só que no Brasil, para você pedir um visto de trabalho, você precisa sair do Brasil. Ou você pode no seu próprio país, ou qualquer país de fronteira aqui. Você vai no consulado do Brasil, que está lá nesse país, e você faz o pedido lá, para você entrar no Brasil com visto na mão de trabalho. É isso que eu fiz. Aí eu fui para a Argentina, eu comecei o processo aqui no Ministério do Trabalho, aí eles orientaram para continuar o processo na Argentina, eu saí do Brasil, fui na Argentina, continuei fazendo o processo lá, aí quando o visto saiu, aí eu fui lá, peguei o visto, e entrei no Brasil com visto de trabalho, para poder trabalhar. Mas para ter o visto de trabalho, tem que ter já um emprego ou não? Olha, precisa ter uma empresa que garantia que ele vai querer te empregar. Aí eu consegui uma organização que falou que vai querer trabalhar comigo. Aí essa declaração e toda a documentação que essa organização deu, isso que me ajudou a ter esse visto de trabalho. Mas normalmente você tem que ter um emprego garantido, ou um contrato garantido, entendeu? Para poder conseguir. Não é fácil. Mas quanto tempo demorou para sair o visto? Lá na Argentina? Na Argentina demorou 1 semana, porque já começou o processo aqui. A metade do processo já foi feito aqui. Se for 100% do processo, vamos dizer 75% já foi feito aqui. O restante que foi feito na Argentina. Porque tem um documento que deveria vir do Senegal para a Argentina. Tem outras coisas também que tem que pedir lá na Argentina, no consulado do Brasil lá. Mas, assim, se você precisa trabalhar no Brasil, realmente precisa ter isso. Senão, você está trabalhando de uma forma clandestina. Você não tem... que não vai ganhar carteirinha de trabalho. Né? Tem carteirinha de trabalho para brasileiro, tem para estrangeiro. Mas para você ter carteirinha de trabalho para estrangeiro, você tem que ter o visto de trabalho. Esse visto de trabalho que vai te dar a permanência aqui no Brasil. Você tem a permanência no Brasil. Aí nessa permanência você pode renovar quando o prazo acaba. Aí como era 2 anos, né? Desculpa. Como era 2 anos, antes de ser 2 anos ele tinha já casado. Então, conseguiu uma vista permanente. Entendi. E você sofreu algum tipo de preconceito, né?
aqui no Brasil, posso dizer que, graças a Deus, eu faço parte das raras pessoas africanas que vieram aqui e que pode dizer não sofreram muito preconceito aqui no Brasil. O único preconceito que eu senti que eu sofri foi na Argentina. Quando eu estava no aeroporto da Argentina, voltando para o Brasil, já com visto na mão. Fui parado para a polícia a me perguntar aonde estava indo, o que eu estava fazendo na Argentina. Aí expliquei que eu entrei na Argentina com visto na mão para poder permanecer lá 14 dias. E fiquei menos de 14 dias, com visto na mão, e eu estava voltando para o Brasil. O policial me perguntou, o que você faz no Brasil? Falei, desculpa, mas não é isso que ele me perguntou. Ele me perguntou, o que você faz no Brasil? Falei, eu trabalho como voluntário numa ONG. Ok? Mostrei no meu visto do voluntário, que está no meu passaporte. Agora, tem uma pergunta que ele me fez, que eu não gostei. Que eu achei que isso é preconceito e não era conta dele. Ele me perguntou quando eu vou voltar para o Senegal. Falei, senhor, isso não é da sua conta. Não é da sua conta. Isso é comigo e com o Brasil. O Brasil que me autorizou a entrar no país. Então, quando eu vou voltar para o Senegal, não é para a conta do Senegal. Aí ele fechou dentro de um quarto para começar a me intimidar, sabe, fazer aquelas perguntas bem intimidadoras, falar para botar a mão aqui, baixar, subir, coisas desnecessárias, sabe? Aí depois falou para passar na máquina, para a máquina me escanear, a máquina já me escaneou, ele falou para passar de novo, falei, a máquina já me escaneou, sim. Eu estou com um voo marcado, eu estou perdendo meu voo. Falou, você quer ir no hospital ou você quer passar? Eu não estou doente, o que eu vou fazer no hospital? Ela entendi que tinha outras intenções, entendeu? Foi o único preconceito que eu sofri na América. Mas fora disso, a minha estadia no Brasil aqui, sempre fui bem respeitado. Respeitei também as leis e as pessoas. A única vez que eu fui parado como policial aqui no Brasil foi no Vidigal, quando trabalhava como voluntário. Com respeito, eles me saudaram, pedindo documento. Abri minha mochila, apresentei documento. Eles perguntaram o que estava fazendo no morro. Falei que eu trabalho como voluntário na ONG Ser Asilo de Aleluia. Ok, me devolveram a documentação, bom trabalho, e se despediram de mim. Mas brasileiro nunca nunca alguém me falou, volta para o seu país, você não é bem-vindo, alguma coisa desse tipo. Não sei se é sorte, não sei se é a graça de Deus, mas eu conheço muitas pessoas que sofreram um preconceito bem pesado aqui no Brasil. Eu acho que é desnecessário. Quando o Brasil conhece sua raiz africana, se tem alguém que tem que ser bem recebido aqui no Brasil, é o africano. E eu falo sempre uma coisa, fora da África, eu falo isso por mim, é da minha conta, eu acredito nisso. Fora da África, o único lugar que um africano pode se sentir em casa, esse país se chama Brasil. Fora da África, o único país onde um africano pode se sentir verdadeiramente em casa, apesar de tudo que aconteceu com preconceito, eu digo que quando o africano vem para o Brasil, ele se sente em casa. Ele vai se sentir em casa. A maioria da população vai estender a mão e receber ele com braços abertos. Aqui no Brasil se vê bastante angolanos. Já foi comparado com? Isso é bem interessante para ver. Porque a pergunta que as pessoas me fizeram quando cheguei aqui, você é angolano? Aí eu falo, não. Você então é haitiano? Eu falo, não. Então você é do Moçambique? Também não. Ué, então de onde você é? Porque você não começou por aí. Aí eu falo, deixa eu te mostrar o mapa da África. Senegal está aqui. Está escrito Senegal aqui. Angola está aqui. Olha Senegal, olha Angola. Olha aqui. Muito distante. Né? Vou até pegar aqui para ficar bem claro. Né? Desculpa.
Senegal está aqui, Senegal, tá vendo? Tá vendo, Senegal? Aqui tá vendo o quê? Angola, né? Eu, a minha vida toda, nunca vi um angolano. Não é porque sou melhor que angolano ou tenho algum preconceito, não. É falta de conhecimento que as pessoas fazem essa pergunta. Eu nunca vi um angolano. Eu acho que nunca vi nenhum brasileiro no Senegal, porque brasileiro não vai muito no Senegal. Eu nunca vi um moçambicano no Senegal. Eu nunca vi haitiano. A gente recebeu muitos haitianos. Quando aconteceu aquele negócio lá na Haiti, o Senegal recebeu 3 mil estudantes no Haiti. A gente alojou eles na Universidade de Cheikh Anta Diop com tudo pago. O Senegal foi um dos primeiros países a receber os haitianos quando aconteceu o negócio lá. Mas a gente é comparado, não é que a pessoa tem um preconceito, é por falta de conhecimento. Porque para a maioria das pessoas aqui, eles acham que tudo africano é angolano. Mas eu nunca tive a chance de ter um amigo angolano. Ou do Moçambique, eu nunca teve essa chance. Eu encontrei muitas pessoas. Então quando a pessoa me fala, você do Angola, eu falo, não, Senegal. Mas você fala com angolano. Você tem um sotaque angolano. Eu falei, eu nunca... A primeira vez que eu vi angolano foi no Brasil. Entendeu? Então, quando você pega o mapa da África, você vê Moçambique, você vê onde está Angola, e você vê aonde está Senegal, é muito longe. A gente não tem contato. A gente tem contato com Guiné, Conakry, que está no sul, Guiné-Bissau, que fala português, Mali, Mauritânia e Gâmbia. Esses países, sim, a gente tem muito... E pessoas da Costa do Marfim, Nigéria, essas pessoas vão no Senegal. Agora, pessoas do África do Sul, eu nunca encontrei. Moçambique, tem pessoas... A África é tão grande, igual ao Brasil, que tem lugares que você nunca foi. Tem brasileiros que nunca foram para Curitiba ou para Belém. E a vida toda nunca vão. Porque é um continente, aquilo é um continente, não é um país, Brasil. É um continente. Graças a Deus, é um país grande. Né? Então, é a chance que vocês têm no Brasil, eu vou falar isso, você não perguntou, mas é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Nós fomos fatiados, infelizmente. É isso que nos enfraqueceu até o dia de hoje. Porque fomos uma única nação, um único povo, fomos fraqueados. Se você vai na Gâmbia, que é um país que fala inglês dentro do Senegal, vou te mostrar a Gâmbia, Kleber, tu vai falar que é muito engraçado aqui, ó. Olha como que só fomos fatiados. Tá vendo aqui? Gâmbia, tá vendo Gâmbia? Gâmbia é como se fosse no intestino do Senegal. No outro lado da Gâmbia é Senegal. Gâmbia está aqui, meu braço é Gâmbia. É como se fosse, meu braço é um país. Aqui é Senegal. Então, para você ir nesse outro lado do Senegal, você tem que pedir permissão por esse país. Se o barco que leva a gente do outro lado fala que está em greve, você não tem direito de ir para o outro lado, que é o seu país. E o Brasil não foi fatiado. Teve um plano para fatiar o Brasil, para dividir o Brasil. E esse plano, graças a Deus, não pegou. E vocês hoje são uma nação só, que fala uma língua só. Nós temos mais de 5 mil línguas na África. Muita língua. E aqui só o português. Por mais que tenha esse regionalismo, uma diferença do baiano, falando com um cara do Ceará, falando com um cara do Curitiba, diferente um pouco, mas é o único Brasil. Português brasileiro. Isso é a beleza do Brasil, mais uma vez. É a única língua que vocês falam. Quando escuta a mídia, quando escuta qualquer pessoa fala na mídia, você escuta e você entende. E 9 anos depois, aqui no Brasil, o seu olhar continua o mesmo? Você faria tudo novamente? Sim. E digo mais, chegaria mais cedo. Chegaria aqui mais cedo ainda. Então faz parte de cada ser humano viajar, descobrir. Você pode viajar pelo Brasil. Você é do sul, vai para o norte. Você é do norte, vem para o sul. Se eu fosse um jovem brasileiro, antes de chegar a 30 anos de idade, eu iria viver no mínimo em 10 estados diferentes, para poder explorar o Brasil. E após disso, vou começar a explorar o mundo. Vou morar algum tempo na África, algum tempo na Europa, algum tempo nos Estados Unidos ou na China, para conhecer o mundo. O mundo é grande, para ficar só num lugar só até morrer. Eu achei isso uma pobreza cultural. Para mim, eu descobri
o meu eu estrangeiro. Quem é você fora do seu país? Eu descobri esse Noel fora da sua touca. Eu descobri quem sou eu fora do Senegal, fora da África. E é isso que eu desejo para todo mundo. Descobrir quem sou eu fora do Brasil. Quem sou eu fora do Rio de Janeiro? Quem sou eu fora do São Paulo? Quem sou eu fora do Curitiba? Descubra quem é o seu eu estrangeiro. Isso faz um crescimento que nenhuma outra área da vida você faz, você cresce dessa forma. Viajando, descobrindo o mundo, quebrando essa coisa de zona de conforto. Se vou nesse país, eu não vou entender o que eles vão falar, você vai passar perrengue. 1 ano, 2 anos, acabou. Você já domina a língua. Pode ser na Europa, pode ser na África, pode ser qualquer lugar do mundo. Se tu chegar lá realmente para vencer, em 2 anos, no máximo você fala, até chinês, você consegue. Então, para fazer de novo, eu faria. Eu fui na Europa, com minha esposa, a gente foi na França, na Alemanha, de férias. Fizeram de tudo para eu ficar lá. Ah, fica aqui é melhor, você ganha mais que aqui, que na Europa. Eu falei, não quero. Eu quero Brasil. Brasil tem um clima tropical. Em 1 semana você tem 4 épocas, chove, tem sol, né? A alimentação aqui é boa, a gastronomia é boa, o povo é legal, o povo é carinhoso, né? Tem praia, tem tudo. O que o Brasil pode invejar o mundo? Nada. Coisa que nos une. Independente de qualquer partido político que você faz parte, você tem que ter a coragem, né? E sentir a alegria de levantar a bandeira do seu país. Eu levanto a bandeira do Senegal. E eu levanto hoje também a bandeira do Brasil, que eu amo o Brasil. Eu cheguei aqui como voluntário, trabalhei 1 ano como voluntário na favela do Vidigal. E isso, se for fazer de novo, eu faria. Eu cheguei aqui servindo o Brasil. Eu fui convidado para servir essa nação. E eu faria de novo. Pessoas, quando eu estava lá dando aula de informática, pessoas falam, como você chegou no Brasil, em vez de arrumar trabalho para ganhar dinheiro, você vem trabalhar como voluntário? Tipo, está perdendo seu tempo. Eu falei, não. É uma honra um africano servir no Brasil. E se for fazer de novo, eu vou fazer. Né? E o Brasil, para mim, virou um segundo país. Para mim. Tudo que eu posso fazer hoje para desenvolver o Brasil, eu faria. Né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa muito trabalhar aqui é a parte da educação. Teve um momento no Senegal que pegava 40% do orçamento do governo para colocar na educação. Hoje a educação tem que ser muito fortalecida no Brasil. Ensinar empreendedorismo já no ensino primário. Porque empreendedorismo é a única coisa que você pode segurar quando o governo não pode dar emprego e quando o mercado, quando eu falo mercado, empresas particulares não podem te dar um emprego, você tem que fazer o quê? Ficar em casa ou empreender? Então, essa raiz de empreender, o Brasil já é conhecido como um país criativo. O brasileiro é muito criativo. Por isso tem tanta malandragem, por isso vem da criatividade negativa. Mas não tem um povo mais criativo que o Brasil. Né? Eu acho isso é fantástico. Então, se faria essa escolha, eu faria de novo. Hoje eu me sinto muito melhor vivendo no Brasil que em qualquer outro lugar do mundo. Gostaria de conhecer outros países? Sim. Mas hoje, a vida que eu tenho no Brasil, eu não tenho nada a invejar ninguém. Noel, século XXI, tecnologia super avançada. Mas como é lidar com a saudade do que estão ainda lá, Senegal? Hoje, por exemplo, é o aniversário da minha irmã. A gente ligou, fizemos brincadeira, a gente faz sempre isso, temos um grupo de família do WhatsApp. Então, graças a Deus tem a tecnologia, né? Porque quando eu cheguei aqui em 2011, não tinha WhatsApp. Eu não podia ligar, porque ligar daqui para lá é muito caro. Eu não podia ligar, falei, olha, eu vou ser sincero com vocês. No Senegal você tem R$1, você pode ligar para qualquer lugar do mundo, sabia disso? Eu era muito sincero com as pessoas, falava, olha só, eu sei que no Senegal a gente liga para qualquer lugar do mundo. Aqui é muito caro ligar para fora. Então vou pedir para vocês, se quiser me ligar aqui no telefone, liga à vontade, qualquer hora. Eu não vou ligar, porque não tenho dinheiro. Realmente não tinha dinheiro. Eu cheguei aqui por R$25. Então quem quiser me ligar, pode me ligar. Eu não vou poder ligar a ninguém. Eu quase fiquei 1 ano sem ver, olhos no olho, minha mãe, muitas pessoas. Que eu estava focado no meu trabalho de voluntário.
muito focado nisso. Então eu fiquei um ano não podia ver as pessoas, até conseguir, depois do WhatsApp, conseguir ver as pessoas, falar olho no olho. Então essa saudade é muito grande. E eu fiquei no Brasil 6 anos sem voltar. 6 anos direto. Eu só vi pessoas da minha família no casamento. Ou seja, depois de 3 anos no Brasil, casei, aí eles vieram no casamento. Aí matei saudade. Depois fiquei mais 2 anos sem ver ninguém. Aí voltei, depois de 6 anos, em 2017, voltei para minha terra, depois de 6 anos no Brasil. Aí matei saudade, comi aquelas comidas que eu não comia, andei onde não andava, fui até no vilarejo da minha mãe, onde ela nasceu. Há 20 anos que eu não fui lá. Aquele lugar que eu fiquei na roça 3 anos, eu voltei lá, mostrei para minha esposa. E aqui que eu fiquei 3 anos, essa estrutura toda. Não tem luz, até hoje, a gente pega água do poço, eu buscava madeira, eu descia da escola, deixava minha mochila, ia no campo de arroz para cultivar. É aqui. Ela viu isso, né? Então é bem legal. É bem legal para você voltar para a sua terra, ver seus amigos, né? Falar o Olof o tempo todo. É bem legal quando você faz essa volta. Se eu podia, eu voltaria cada 6 meses. Mas é muito caro a passagem. Uma passagem para o Senegal são 2 passagens para a França. Uma passagem para o Senegal, você compra 2 passagens. Por isso eu demorei tanto. Você abandonou, você não veio mais. Falei, cara, se eu podia, eu iria vir aqui, ó, todo mês. Mas não é entre 4 mil e 5 mil reais para você chegar. Então, não é uma passagem barata. Se eu fosse, eu iria todo mês, cada 6 meses eu ia chegar lá. Para matar a saudade com minha mãe está lá, minhas irmãs, tenho 2 irmãs que moram lá. Então tenho saudade. A comida do lá é totalmente diferente da comida daqui. Tem coisas que eu quero comer, mas não posso. Tem que esperar, né? Mas, cara, fora disso a gente aguenta, né? Porque a gente tem que se acostumar com o que a gente tem aqui. Pô, o arroz, feijão brasileiro, feijoada, né? Aquela frango a passarinho, Moçada. tanta coisa gostosa do Brasil, faz você esquecer qualquer saudade culinária, entendeu? Noel, assim, é muito bom ouvir um relato do olhar sobre o Brasil, que muitas vezes o próprio brasileiro, ele não tem esse olhar de quem vem de fora. É verdade. Para você, o Brasil foi o país das oportunidades. O Brasil é um país ainda cheio de oportunidades. Nunca vi tanta ONG que oferece conteúdos sociais, curso, aula, reforço, palestra. O Brasil é um país cheio de oportunidades. Cheio de oportunidades. Só que você tem que estar pronto para saber o que é uma oportunidade. A oportunidade começa quando você está com saúde já. Quando você não está com um país que está em guerra. A oportunidade começa quando você está num país cheio de escola, pode ser uma escola pública ruim, mas o tempo que você gasta para ler um livro depende de você. O tempo que você gasta para buscar conhecimento depende de você. O tempo que você gasta para você... Eu nunca vi tanta universidade. No Senegal, se eu conto as universidades, eu vou contar nos dedos, acabou. Aqui no Brasil, vai tentar contar a universidade, quantas universidades tem. São muitas. Muitas. Né, para estudar, até quando você não conclui o ensino médio, tem um supletivo que ajuda para você concluir. Tem tanta oportunidade para crescer em qualquer cantelado. Quer empreender? Tem caminho. Quer estudar? Tem caminho. Quer oportunidade? Vai nas ONGs que estão nas comunidades. Eu estava no Vidigal. A minha primeira oportunidade foi na própria ONG, né, onde eu dava aula de informática de graça. Eu era professor de informática. Na ONG, as pessoas tinham aula de inglês gratuita, aula de informática gratuita, aula de balé. Imagina você vai pagar sua filha para fazer balé, quanto vai pagar? Lá era gratuito. Aula de futebol gratuito, aula de capoeira gratuita. Tudo na sua comunidade. E além disso, pessoas ganhavam até bolsa para ir na cultura inglesa para fazer inglês. Só que as pessoas não olham isso como oportunidade. Despreza. Aí quando cresce, vai no mercado de trabalho, não sabe, não está qualificado, não sabe falar inglês, não tem informática,
aí se trava, aí fala, eu não tenho oportunidade, mora na comunidade e eu não tenho oportunidade. Mas na sua própria comunidade, já teve muitas oportunidades que você não olhou para lá. Eu, que morei em comunidade mais de 1 ano e alguns meses, eu sei do que eu estou falando. Quando eu fui no São Conrado, perto da Rocinha, lá tem um prédio da prefeitura também, cheio de oportunidade de curso. Mas muitas pessoas não vão. Então o Brasil, ninguém pode me dizer que o Brasil não tem oportunidade. Eu, que venho de fora, eu sei o que é oportunidade. O Brasil está cheio de oportunidade. Eu acho que falta esse olhar de quem está chegando de fora que o brasileiro deixou para trás. Exatamente. Igual você fez trabalho voluntário. Muitos aqui no Brasil não fazem trabalho voluntário porque não é remunerado. Na verdade, o trabalho voluntário não é remunerado porque é voluntário. Porque é voluntário. A primeira coisa que as pessoas falam, não, eu não vou fazer, não vou ganhar nada com isso. Eu posso dizer que eu fui um trabalho voluntário que me abriu todas as portas. Me conectou com pessoas do mundo inteiro. Sabe que naquela ONG, eu encontrei pessoas do Japão, da China, da Nova Zelândia, pessoas do mundo inteiro, voluntários vinham do mundo inteiro para a ONG. Da Alemanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Tinha mais voluntários de fora que voluntários brasileiros. Tem até voluntário da Iraque. Falta o brasileiro olhar o Brasil com o olhar de quem vem de fora. Além disso, eu convido os brasileiros a tentar pensar como fazer do Brasil um dos melhores países do mundo para se viver. E não colocar o Brasil no lugar que ele não merece. O lugar que hoje o Brasil merece é estar nas três potências econômicas do mundo, concorrendo entre a China e Estados Unidos. O Brasil merece ficar a parte de 5 países, no mínimo, mais poderosos do mundo, porque tem tudo. Tem recursos naturais, tem tudo. Recursos humanos, só precisa focar na educação. Melhorar a educação, parar com a corrupção de qualquer jeito, parar com isso, dar oportunidade para quem precisa, ajudar realmente quem precisa, e quem precisa correr atrás e não esperar tudo na mão, porque também isso faz parte das coisas que fazem as pessoas não sair do lugar que elas estão, espera tudo chegar até eles e não buscar. A pessoa precisa querer, né? Então, o Brasil, ele só precisa ajeitar isso para se colocar no ranking dos 5 melhores países. Isso é fato, isso não é nem difícil. Tem tudo para colocar isso, para acontecer. Tem tudo. É só tem que colocar as pessoas certas no lugar certo, pessoas que amam o Brasil, que eu acho que é falta esse patriotismo, amar o seu país ao ponto de falar, eu quero botar o Brasil no melhor programa de educação no mundo. Eu quero que o Brasil tenha o melhor programa de educação no mundo. Vou te falar uma coisa bem rapidamente. Tem uma pessoa da Holanda, que eu estava conversando, o cara que já tem, tipo, vamos dizer, a patente de capitão, para ser capitão num navio de exploração de petróleo. Ele falou, Noel, no meu país, os meus filhos frequentam escola pública. Eles não estão numa escola particular, não. Eu falei, você tem dinheiro. Ele falou, não preciso botar eles numa escola particular. Porque no meu país, o melhor programa educacional é público. Eu falei, uau. Imagina no Brasil a gente chegar a isso. O dinheiro que você está pagando para seu filho no particular, você iria poupar para comprar uma casa, iria poupar para levar seus filhos a viajar, você iria poupar para dar uma qualidade melhor. Se a educação pública é muito boa, você iria poupar muito dinheiro para fazer outra coisa. O povo brasileiro ganha qualidade de vida só colocando a escola pública em uma patamar internacional muito boa. Só isso. Só fazendo isso iria melhorar muito a vida de muitos brasileiros. Mas infelizmente pessoas hoje pegam a metade do seu salário ou até muito para gastar em escola particular. Isso é bem triste. Noel, quero te agradecer por você compartilhar um pouco da sua vivência desses 9 anos no Brasil e gostaria que você mandasse uma mensagem para todos que estão assistindo, não como, vamos dizer assim,
um ex-turista, o turista não se fala um ex-estrangeiro, mas como um brasileiro, porque você é brasileiro. Então, meus queridos que estão nos assistindo, que seja brasileiro, que seja estrangeiro, eu amo o Brasil, como eu amo a África. O Brasil, eu tenho muita vontade de percorrer o Brasil para servir. Se quiser me chamar para ir na sua ONG, para fazer um dia de voluntariado, palestrar, eu estou aberto para servir. Eu amo esse país, eu acho que precisamos amar muito o Brasil, servir o Brasil, fazer coisas que dinheiro não paga, sabe? Quando você dá a sua vida para o Brasil, um tempinho para o Brasil, isso o dinheiro não paga, você faz por amor, que a gente precisa disso. Da mesma forma que eu vesti essa camisa do Senegal, eu visto a camisa do Brasil. Então, se precisa de mim para conhecer como que eu fiz, se você quer ir para a África, pode me procurar. Brasileiro, por exemplo, que não conhece muito bem a África, ou africano que estão aqui e estão passando por algumas dificuldades, podem me procurar para ajudar no que eu posso, com alguma informação. Eu digo que o Brasil é uma grande nação, que eu amo demais, com respeito. Já fui para a Europa, eu sei que o Brasil não tem nada para invejar para a Europa, nada. O Brasil só precisa se ajeitar